Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia Silveira, sou docente do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o ressaber docente. Primeiro aspecto que é interessante a gente frisar é que o ressaber docente não é um curso, né, mas sim um processo pelo qual os professores que não possuem licenciatura devem passar. Por quê? Porque pela Lei 93/94, nós temos que, para poder dar aula, né, no ensino técnico e de nível médio, os professores precisam ter um curso de licenciatura. Então, essa mesma legislação, ela indica que o ressaber, ele consegue, né, fazer esse link, vamos dizer assim, para que o professor que é um engenheiro, um professor que é graduado, mas que não possui licenciatura, ele possa atender a legislação e trabalhar, então, nos cursos técnicos de ensino médio. No Instituto Federal de Santa Catarina, nós temos muitos professores, grande parte, que não possuem licenciatura, são formados em engenharia, em arquitetura, e culminou que, em determinado momento, a instituição precisou parar e pensar em como fazer para adequar esses professores à legislação, para que eles pudessem dar aula para os seus cursos de nível técnico. Então, a instituição começou, né, a trabalhar essas questões e chegamos então ao processo do ressaber. Por que o ressaber ele pode atender então a esse nosso público, né? A ideia é regularizar então essa situação, e o ressaber ele consegue dar essa diplomação de licenciado em curso de docência para a educação profissional. O IFSC ele institui então em sua legislação os dois, vamos dizer assim, dois modos do ressaber, né? Que é o ressaber docente e o ressaber para a comunidade em geral. E hoje vamos falar apenas do ressaber docente. Bom, a primeira coisa que vem à mente é assim, poxa, eu fiz licenciatura, eu, por exemplo, sou formada em letras, né? Eu fiz licenciatura pela Universidade Federal, mas só que a gente tem encontrado alguns colegas que questionam assim, poxa, eu fiquei 4 anos fazendo a licenciatura, e um colega que fez uma engenharia, por exemplo, ele vai fazer o ressaber e ele vai obter o mesmo diploma que eu tenho. Não é bem assim. A gente precisa esclarecer que o processo do ressaber ele não vem de graça. Para conseguir esse diploma, vamos dizer assim, de licenciado, o professor ele precisa estar dentro das condições da resolução do ressaber. Que vai ser o quê? O diploma dele é o resultado do curso de bacharelado ou de tecnologia, ali no mínimo de 2.400 horas. O professor também tem que comprovar, né, experiência em sala de aula do ensino profissional de pelo menos 5 anos aí do seu serviço, e na participação também nele do PPC com a carga horária do curso de referência do artigo 12 da portaria 24 do MEC. Então essas são as 3 condições aí para o professor obter esse diploma de licenciado. Então vejam que não é de graça, não é uma licenciatura que ele vai cursar, mas ele vai fazer um processo para se adequar à resolução 93/94. Bom, o que vamos dizer assim, que abarca, né, o que dá base para esse professor a trabalhar isso. Na legislação federal, a gente tem diversos documentos que amparam essa capacitação profissional, né? A gente tem a resolução CNE de 02 de 1997, que dispõe sobre esses programas especiais da formação pedagógica para os docentes, né? Nós temos a resolução CNE de número 1 de 2015, que define as diretrizes curriculares nacional para nível superior. A gente tem ainda a resolução CNE 02 de 2019, também, que trabalha essa questão das diretrizes curriculares, e a resolução 01 de 2022, que define
né, as diretrizes curriculares nacional para a formação de professores da educação profissional técnica de nível médio. A Resolução 01 de 2022, que institui as DCNs, então, para a formação de professores da educação profissional técnica de nível médio, no artigo 4º, ela diz assim: aos graduados não licenciados que realizaram curso de pós-graduação lato sensu, de especialização nos termos da Resolução CNE número 1 de 2018, é assegurado o direito de requerer a expedição de diploma de licenciatura em docência na educação profissional técnica de nível médio, consoante o artigo 53 da Resolução CNE de 2021, e por equivalência com o curso destinado à formação pedagógica, de acordo com as normas definidas no artigo 21 da Resolução CNE número 2 de 2019. Então, o que a gente deve observar aí nas diretrizes curriculares relativas à docência da educação profissional e tecnológica? A Resolução número 1 lá de 2021, ela diz assim no seu artigo número 53. A formação inicial para a docência na educação profissional técnica de nível médio realiza-se em cursos de graduação, em programas de licenciatura ou outras formas em consonância com a legislação e com as normas específicas definidas pelo CNE. Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício docente em unidades curriculares de parte profissional, é assegurado o direito de, aí diz o inciso 3 assim, ter reconhecimento total ou parcial dos saberes profissionais docentes mediante processo de certificação de competência considerado equivalente à licenciatura, tendo como pré-requisito a submissão a esse processo no mínimo 5 anos de efetivo exercício como professores de educação profissional. Então vejam que é um direito, né, que esse professorado que não fez licenciatura tem, ele está completamente amparado aí por toda essa parte da legislação. Então, o que a instituição, por exemplo, ela necessita para implantar o ressaber docente? Aqui no IFES que a gente está em processo ainda de transição para isso, né? Não efetivamos a capacitação, mas a gente só está aguardando alguns trâmites do MEC para a gente dar início aí ao ressaber docente. Mas a gente já tem tudo prontinho, né? E esse material que eu vou falar, eles estão lá na pastinha dos arquivos de referência, vocês poderão consultar. A primeira coisa, para se querer implantar o ressaber docente na sua instituição, é montar a equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, conforme a portaria 24 do ressaber docente, ela tem uma especificaçãozinha que é bem importante atender, né? Ela deve ter no mínimo um profissional da educação que tenha a licenciatura, né? Pode ser um professor com licenciatura ou pessoal da coordenadoria pedagógica, e no mínimo 2 professores da área específica correspondente à certificação profissional. Então, pelo menos a equipe profissional deve ser composta de 3 pessoas, né? Esses 3 profissionais é que vão acompanhar o professor ou em sala de aula ou eventualmente numa sala montada, como a instituição bem desejar. Aqui no IFESC a gente optou por fazer esse reconhecimento no ambiente de trabalho do professor, que é onde ele se sente mais à vontade, né? Que é a própria sala de aula. O segundo ponto extremamente importante para montar, né, esse ressaber docente é a gente ter um curso de referência. Obrigatoriamente, a equipe precisa se basear num curso de referência, que ele pode ser um curso de licenciatura em educação profissional, ou uma complementação, ou formação pedagógica, ou mesmo especialização em docência para a educação profissional. Por quê? Porque esse curso de referência que vai dar, é uma espécie de um PPC, né? Quando a gente faz um curso, a gente precisa de um PPC que é um guia ali para a gente passar para os nossos alunos. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa de um curso de referência de um desses níveis e para poder trabalhar ali com os nossos professores. O terceiro ponto é construir o projeto pedagógico de certificação profissional, que a gente chama de PPCP.
né? E ali o que é importante de a gente fazer para isso daí dar certo? Primeira coisa, a gente precisa observar qual é o eixo tecnológico que a gente vai ofertar, né? Se é, por exemplo, na área de edificações, então a gente precisa voltar para essa área. Definido qual é o curso em que vai se fazer todo esse processo de certificação, a gente precisa definir qual será a carga horária do participante ali no PPCP. Né? Esses são pontos aí que são fundamentais para ter um projeto bem estruturado. Então, essa carga horária que eu falo, né, que precisa desse processo de certificação, ela precisa ser definida pela instituição na elaboração do seu projeto, né? Quantas horas o professor vai ter para se dedicar aí a essa questão, né? Então é importante, para definir a carga horária, observar duas resoluções, né? A 2 de 2019 e a resolução 01 de 2021. E por fim, o quarto e último ponto é a parte de elaborar e publicar o edital. Gente, o edital, ela é uma das etapas mais importantes do processo, porque ali ele precisa estar muito claro quais são as etapas que o professor vai precisar cumprir. E como que a gente vê essas etapas? A portaria 24, que é a portaria do Ressaber, ela indica, né, ela dá todas as indicações e a gente coloca aqui também para vocês lembrarem, né? Que indicações são essas? O que precisa estar no edital? Como, onde e quando vai ser feita a inscrição, como é que vai ser feita a seleção ali dos professores, como é que vai ser realizada a matrícula, como é que vai ser realizado o atendimento aí a esses profissionais que irão, né, fazer o processo, como que se dará a entrevista coletiva, como que se dará a entrevista individual, uma avaliação didática e um memorial descritivo. Eu vou falar sobre cada um desses processos agora, até para ficar mais claro, porque eles são muito relevantes aí em todo esse processo. O professor que for fazer essa certificação, ele vai querer saber quanto tempo eu vou ter que dispor para fazer essa certificação. Vale a pena? Claro que vale a pena, porque ele precisa estar de acordo com a legislação, né? Mas o que eu, professor, que sou, por exemplo, engenheiro, eu preciso fazer para fazer parte desse processo, desde o início? Então, o edital ele precisa compor todas essas etapas, né? As primeiras etapas ali que estão em vermelhinho, que aparecem na tela em vermelhinho, que são a inscrição, a seleção e a matrícula, são processos administrativos que vocês na instituição podem fazer de acordo com o que vocês já trabalham nos cursos aí de graduação, nos cursos técnicos, né? Então, como que vai ser feita essa inscrição, se vai ser via online, se vai ser presencial, como que vai ser trabalhada a seleção, vamos pegar, sei lá, os professores mais antigos, né? Quantas vagas vão ser ofertadas, isso daí é extremamente importante. Uma coisa legal, né, de se pensar que aqui no IFES que a gente pensou em turmas para 20 alunos, pelo menos no projeto piloto que a gente vai trabalhar. A gente pensou aí 20 alunos, porque como é algo novo, como é algo diferente, né, que a gente nunca trabalhou, é bom ir devagar e daí depois vai repetindo as experiências, faz as avaliações, vê o que deu certo, o que não deu certo e vai aperfeiçoando ali o processo, tá? Então essas primeiras 3 etapas, elas são meramente administrativas. Então, aqui no IFSC, a gente fez, por exemplo, vai fazer um projeto piloto e a gente colocou vaga para 20 professores, né, que serão os nossos alunos, entre aspas, que farão o curso, né, mas são os professores que estão se capacitando ali em todo esse processo. Então, é bem importante rever, né, essa questão de começar devagar, isso daí é bastante prudente. Uma outra etapa bastante importante é a etapa do acolhimento. Lá na resolução 24, ela explica e dá algumas sugestões de como fazer esse acolhimento. A etapa do acolhimento, ela é extremamente importante, porque é ali que o nosso professor ele vai definir se ele vai querer fazer o processo ou não.
Por quê? Porque é ali que serão apresentadas todas as etapas em que ele vai ser feito. Então, a gente faz a apresentação do processo, a gente ali na hora do acolhimento é interessante já fazer a entrevista coletiva, porque você vai estar junto ali com todos os professores, com todos os docentes, né? Vai mostrar para ele quais são as competências que serão avaliadas, vai mostrar o PPCP, né? Olha, esse curso de referência que a gente vai ter como base, são essas as disciplinas ali que vocês precisam ter domínio e mostrar lá na hora que eles forem dar aula que seguem, né, que conseguem dar conta aí dessas competências. Além disso, uma coisa bem importante a ser falado ali nesse momento de acolhida é qual a metodologia que vai ser utilizada durante esse processo, né, para deixar o professor bem calçado e bem certo daquilo que ele vai fazer. Aí é evidente que, vendo tudo isso daí, o professor ele vai ter essa liberdade de ele querer fazer o processo, que isso não é um curso, vamos deixar bem claro, mas ele vai ter toda essa liberdade de querer fazer esse processo ou não. Então, no acolhimento é importante a gente deixar bem claro qual vai ser todo o processo, qual vai ser a carga horária e quando que esse professor vai receber o diploma dele, né? Feito isso, a gente parte depois para a entrevista individual, né? A entrevista individual, ela deve ser extremamente rápida, tá? Não é uma coisa muito demorada, ela deve ficar ali uns 10, 15 minutinhos, não nada mais do que isso, em que você vai descobrir, né, alguns aspectos técnicos, aspectos didáticos ali, conversar com o professor sobre as condições dele da aula, como é que ele trabalha, plano de ensino, essas questões mais pedagógicas, né, que a gente pode trabalhar ali numa conversa, vamos dizer assim, com o professor. O penúltimo passo, né, a avaliação didática. Bom, como que a gente vai trabalhar a avaliação didática? É uma avaliação teórico-prática de saberes e competências profissionais para certificação da qualificação profissional, né? Na verdade, a certificação técnica, certificação de especialização técnica. E como que a gente trabalha isso? Nós elaboramos aqui no IFESC um modelo, né, que pode ser seguido, que pode ser trabalhado, um modelo de plano de aula, né? Então, a gente disponibiliza para vocês ali também no materialzinho de referência. E por esse plano de aula, porque como existem vários, né, a gente proporcionou um modelo. Ó, professor, é esse modelo aqui que a gente vai querer que o senhor preencha. Então, ele vai fazer esse modelo, onde tem os pontos principais ali, o tempo da aula, a metodologia, quais são os objetivos, quais são os recursos utilizados. E para facilitar a vida da banca, né, que vai avaliar a aula prática, a gente fez uma rubrica também, que é quantos pontos se ele apresentar o objetivo, tantos pontos se ele apresentar, né, como é que vai ser feita a metodologia, e daí isso facilita bastante a vida de quem está avaliando, porque a avaliação de aula sempre é muito subjetiva, né? Trabalhando com rubricas, então a gente tenta amenizar um pouquinho aí essa problemática até para atingir uma isonomia aí maior. Bom, e por fim, a última etapa, então, que na verdade não necessariamente é nessa ordem, né? É o memorial descritivo. O memorial descritivo, ele é solicitado até antes para o professor, em que ele vai colocar, que é um documento em que ele vai colocar toda a sua vida acadêmica, profissional, né, ali para ser avaliada ali pela banca examinadora. Ou seja, né, o que ele vai colocar nesse memorial? Esse memorial vai ser, a gente também fez uma rubrica, porque são muitos elementos, em que são analisadas a vida profissional do professor, quer dizer,
quanto tempo que ele trabalhou aí com a educação profissional, no IFES, que é o fora dele, o que ele já trabalhou, por exemplo, com projetos de extensão, o que ele já trabalhou com projetos de pesquisa, se ele já fez alguma publicação, enfim, são vários elementos, e a gestão também, né, ela deve contar. Aí isso tudo vocês podem conferir no nosso material de apoio, algumas dicas ali que a gente trabalha, né, para vocês computarem essas notas. Então, o memorial descritivo, a gente dá um modelo, a gente dá um template também, e ele vai preenchendo ali, e depois, né, ao final do processo, a banca avaliadora, ela avalia aí essa partezinha do memorial. Então, assim, fazendo para dar um fechamento ali do que o professor precisa para trabalhar. Ele precisa seguir todas essas etapas, e o que ele vai fazer efetivamente é esse memorial, né? E dar a aula. Então, a partir, né, passando por todo esse processo, aí a banca se reúne e verifica quais são os resultados aí para o professor, né? Quais foram esses resultados a que a gente vai chegar, se o professor está apto ou não a receber o processo de certificação, tá? Então, assim, gente, para a comissão, né, do Ressaber Docente, o que é bacana vocês providenciarem, então? Primeira coisa, o edital piloto, né, bastante detalhado, o modelo do plano de aula. Então, a gente vai disponibilizar ali para vocês o modelo do memorial descritivo, a rubrica do plano de aula, a rubrica do memorial descritivo, procedimentos, a gente vai dar algumas dicas também para entrevista individual e para entrevista coletiva, e vamos disponibilizar também para vocês o PPC, né, de um curso de referência. Isso daí é extremamente importante que se tenha, né, a equipe que vai aplicar o processo, ela tenha consciência disso e possa para poder aplicar, então, junto com os seus professores. Bom, gente, então é isso, né, o que a gente tem para passar. Estamos sempre à disposição. Quaisquer dúvidas, vocês poderão entrar em contato conosco. Obrigada!